Boa noite, amigo. Boa noite, amiga. Aqui, como sempre, o seu amigo em Cristo, na fé e na verdade, Demilson Carvalho. É mais uma edição de Luz para o Adventista e, evidentemente, para todo mundo que ama a verdade pela sua crença na Bíblia Sagrada, na palavra eterna e inabrogável do nosso Deus. Mais uma aula sobre as origens das seitas. Recapitulando muito brevemente, sem entrar a fundo no mérito das questões, hoje eu expliquei sobre as seitas. Deixei claríssimo, à luz da Bíblia, da história, da etimologia, das origens de cada igreja existente. Deixei claro que, ou deixamos, não claro, a Bíblia e a história, que todas as igrejas, todas, sem exceção para uma, sequer uma, são seitas. Eu expliquei ontem, são sectas. A nossa palavra seita vem da palavra latina, que português é um idioma neolatino, secta. É sectário, sectarista, separado, cortado do tronco, da origem. A única religião que não é seita, e você sabe que eles não se chamam de igreja, é o judaísmo, com suas sinagogas, etc. Todas as igrejas deixam a primeira seita, deixada pelo Senhor Jesus Cristo, seita da verdade. Então, todas são seitas, incluindo, já demonstrei provas cabalmente, a igreja na qual eu, Demilson Carvalho, profundo e honesto conhecedor de Bíblia, sirvo ao nosso Deus, desde 2 de maio de 1973, há mais de 1000 séculos. É a igreja Adventista do Sétimo Dia, que graças a Deus é uma seita, como inquiri ontem. A igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita herética. As outras seitas são seitas heréticas, ou são apenas seitas, ou entre elas existem de fato, de direito, pelos seus ensinamentos, doutrinas, etc., heresias das seitas heréticas. Então estaremos sabendo isso cada vez mais a fundo. Conforme prometi para hoje, então estarei nisso até o final deste ensinamento, eu estarei comparando sem acusação, sem desprezo, sem preconceito, por amor, graça e misericórdia, comparando os ensinamentos da nossa seita Adventista do Sétimo Dia, que é uma seita estadunidense, com a seita batista sueca brasileira, Missão da Fé Apostólica, que tornou-se Assembleia de Deus em 1918, começou em 1910 com o nome de Missão Apostólica da Fé, 1918 em diante, Belém do Pará, Daniel Berg, Ravingre e outros. Então, Assembleia de Deus, uma boa igreja. Eu fiz um vídeo aqui ontem, lembra-se? Se você não assistiu, assista depois, não agora, claro, no meu canal no YouTube, está postado lá, Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Fiz um vídeo louvando a Deus, com sinceridade, sem demagogia, sem hipocrisia, sem falsidade, pela existência, o surgimento da igreja pentecostal, Assembleia de Deus, no Brasil, 1910 em diante, etc. De outras igrejas também. Então, novamente, comparando ensinamentos e interpretações da igreja Assembleia de Deus com os nossos ensinamentos, com base na interpretação da Bíblia, da Assembleia e da nossa Adventista do Sétimo Dia. Antes, já denunciando, no sentido positivo e não escorraçando, uma igualdade, uma semelhança entre não somente a igreja Assembleia de Deus, qualquer ministério, como com relação a outras igrejas ditas pentecostais e neopentecostais, mas especialmente pentecostais de raiz, da origem. É que nós adventistas, sabido não, acreditamos que Deus colocou no nosso meio, lá no tempo do milenismo, nos primórdios, uma mensageira, mais mensageira do que profetiza, tão combatida e tão escorraçada, contra a qual terríveis calúnias, não, em rádio, na internet, etc., viscodbicais e tal. Ellen Gold White. Não cremos que ela seja a continuidade da Bíblia, ou que completa a Bíblia, ou que na realidade interpreta a Bíblia, não. Nós é que interpretamos a Bíblia, pioneiros interpretaram a Bíblia. Mas não é o caso de entrar nesse mérito agora. Prometo, na sequência, não hoje, não sei quando também, mas em breve,
transmitir aqui uma palestra específica sobre a origem da crença adventista nos escritos da Ellen Goldwhite. Então a semelhança é que semelhança e desigualdade também gravíssima, é um disparate. Que nós cremos apenas numa mensageira, numa profetisa, Ellen Goldwhite, meramente, claro, em tudo por tudo na Bíblia, e nas igrejas pentecostais, mas falando hoje apenas da Assembleia de Deus, creem em milhões de profetas, homens profetas, mulheres profetizes. Eu não estou criticando, é uma realidade inconteste. Se alguém aí assistindo-me da igreja Assembleia de Deus sabe que é assim, que na sua igreja levanta-se um homem dito profeta, que é um dono da profecia, e profetiza, geralmente com algaravia, depois a interpretação. Uribalabalá, salamai da camai. Eu não estou criticando, é assim, é um natório. O pessoal da Assembleia de Deus sabe que é assim. Aí interpreta, meu servo, eu, Senhor, te darei um emprego muito bom em breve e tal. O povo acredita que é de Deus. Assim como a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra daquele profeta crê que é de Deus e não do diabo, e não invenção própria da carne. E mais são mulheres. No outro dia eu poderei até explicar porque são mais mulheres do que homens se profetizando na igreja Assembleia de Deus. Então a mulher diz, terra me cantas gloriandas. Aí coloca a mão na cabeça de uma jovem, eu assisti isso, exatamente assim, em Sobradinho, Distrito Federal, Assembleia de Deus, Ministério Belém, pastor Manuel da P, meu amigo, em 1972, final de 1972, faz muito tempo, hein? A senhora que era minha vizinha lá em Sobradinho, Distrito Federal, na quadra 6, lote 46, no conjunto A. Faleceu muito tempo, senhora, sincera, eu creio que morreu salva. Aí ela colocou as mãos na cabeça de uma jovem, mulheres sentadas de cá, homens de lá, e disse assim, exatamente essa frase, é um garavia. Terra me cantas gloriandas. E as duas mãos na cabeça de uma jovem, cabelo preto, lindo, comprido, jovem dos 20 anos, minha serva, eu, Senhor, estou triste contigo, porque tu está namorando um colega da escola, um rapaz do mundo, isso me desagrada. E continuou, terra me canta gloriando, foi profetizando, durou uns 6 minutos. Primeira vez que eu vi isso em toda a minha vida. Eu tinha 19 anos de idade. Não estou criticando, foi assim. Então uma diferença interessante, uma diferença e uma desigualdade. Na nossa igreja, cremos numa profetisa apenas, mensagem apenas. Uma só. Morreu em 1915 nos Estados Unidos, Ellen Goldwhite. E na Assembleia deu milhões de homens. Então, homens profetas, mulheres profetizas. É assim. Então, por que nos criticam? Então, vocês da Assembleia estão em desvantagem. Creem milhões de profetas, profetizas. E nós apenas uma. A questão é, se aquela profecia de alguém na Assembleia de Deus, homem ou mulher, está de acordo com a Bíblia, ou se é uma invenção de fato da carne, uma mentira. Se é verdade, amém, Deus seja louvado, aleluia, glória ao nosso Deus. E também comparando, não hoje, claro, o que escreveu Ellen Goldwhite está de acordo com a Bíblia, ou se refuta a Bíblia, se há alguma heresia. Por falar nisso, relato, tem aqui a Bíblia aberta, Isaías 8, versículo 20. Vá para a nossa igreja adventista, qualquer igreja, para você também na Assembleia, Brasil para Cristo, Deus, Amor, etc. Proteção, batismo, presbiteriano e tal. Isaías 8, versículo 20. A lei e ao testemunho. Se eles que os pregadores, profetas, não falarem conforme esta palavra, a lei do nosso Deus, a Bíblia toda, especialmente o decálogo, os 10 mandamentos, Isaías 8, 20, é porque não tem a luz. Alguma tradução meu que errada diz, não verão alva, a luz. Não tem iluminação. Isaías 8, 20, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, é porque não tem a luz. Qual é a luz? A Bíblia. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E temos muito firme a palavra dos profetas canônicos, bíblicos, a qual bem fazer estar atento, como a luz que ilumina em lugar escuro, etc. E assim eu prossigo. Bom, eu fiz aqui algumas anotações, porque eu não sou obrigado a decorar tudo. Uma semelhança, ainda que já exemplifiquei, embora brevemente, entre a igreja seita batista sueca brasileira, Daniel Bergner Wingren, Assembleia de Deus. Uma semelhança. Eles creem na Bíblia toda. Bom, será? Daqui a pouco, um breve, bem militar sobre isso. Creem que a Bíblia é luz, é a palavra do nosso Deus, nossa norma de fé. Isso é positivo, parabéns, Assembleia de Deus. Nós também cremos em toda a Bíblia. Bom, já exemplificando, não criticando, orientando, ensinando que há uma diferença. Na Assembleia de Deus, creio que o chamado, isso já é outro erro. O Velho Testamento, Deuteronômio 14, não vale falsa, errada. Creio que essa parte da Bíblia foi abolida.
Então, quando alguém lê no chamado Velho Testamento, guardar o sábado, não, isso é Velho Testamento, acabou, estou no Novo, estou na graça. É um erro que vem da parte do diabo para tapear, para enganar e levar você a perder a salvação. Não existe Velho Testamento aqui, Novo Testamento ali. E por enquanto somente isso. Depois aprofundações nas próximas palestras. Trindade. Aqui bate em tudo por tudo. Não só entre Adventista e Assembleia de Deus, como coração também até a Igreja Católica Romana. Cremos igualmente pela Bíblia na Trindade. Nosso Deus Trino, Triuno, divindade é única. Mas na Trindade contém 3 pessoas divinas, 3 pessoas individuais. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A divindade é única para as 3 pessoas, daí Trindade. Então cremos de igual modo assim. Quanto à criação, entre nós adventistas e a Assembleia de Deus, cremos que Deus criou a terra do nada, Adão do pó da terra, Eva de uma costela do Adão, e que daquele casal vem toda a humanidade por sexo, por gravidez, crescer, multiplicar e encher a terra. Então não cremos que viemos de um animal, de um primato que evoluiu e tal. Então, a salvação. Há um ponto muito igual, com a divergência também muito grave, contradição terrível. A nossa igreja adventista do sétimo dia, cremos que o nosso Salvador e também o nosso Senhor, cremos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador e ao mesmo tempo nosso Senhor, porque não adianta tê-lo apenas como Salvador, temos que recebê-lo, acatá-lo também como nosso Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. E que o pecador, gramática, não pronúncia, e que o Senhor Jesus Cristo nos salva pela sua graça, pela graça do nosso Deus, do Pai Celestial, que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que alguém se glorie, etc. Então cremos em salvação gratuita, sem termos que ter mérito algum, pagar preço algum. Nós adventistas somos dizimistas, mas não cremos que ser dizimista nos salva. Nós guardamos o sábado em obediência a Ellen G. White, não nada. Obediência a Deus, que foi quem no Monte Sinai, na tábua de pedra, rabiscou com o seu dedo os 10 mandamentos, incluindo, óbvio, o 4º mandamento. Sim, Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Agora, quanto ao 4º mandamento, esse sim foi escrito numa tábua e não nas 2. Claro. Enfim, na Igreja Assembleia de Deus, creem que os 10 mandamentos não estão em vigor, que a lei foi abolida, que somente a graça do Cristo para cá. Esse é um erro gravíssimo, agravado para a perdição de quem assim acredita e de quem assim age. Então cuidado com isso. Daqui a pouco algum detalhe, mas não em profundidade ainda, sobre isso. Na verdade, assim, diferenças que não têm a ver com salvação ou perdição. Por exemplo, nós adventistas cremos que todo o povo salvo será arrebatado, ou seja, levado no dia da segunda vinda do Cristo, visível, não escondida, secreta, oculta, invisível a toda humanidade, para Nova Jerusalém, para que passemos lá o milênio. A Assembleia de Deus acredita erroneamente, por indução de teólogos antigos que fomentaram esse ensinamento esdrúxulo estapafúrdio, que o milênio será na terra. Somente para o diabo e demônios o milênio acontecerá na terra, que eles permanecerão na terra durante o milênio. Todas as pessoas perdidas, mortas, aguardando a segunda ressurreição, a qual ocorrerá no final dos 1000 anos do Apocalipse 20, versículos 4 a 6 e tal. Mas isso não é ponto para salvação ou perdição. Quem viver, verá. Quem estiver vivo, na volta do Cristo, verá. Quem estiver salvo, sendo ressuscitado, se morreu, dorme em Cristo, verá. Mas é um erro, creio que a igreja, esse é outro erro, afirmar a igreja. Qual a igreja? Quando alguém afirma a igreja será arrebatada, já errou, porque o artigo utilizado é definido, masculino, desculpa, feminino, não. Bom, hoje em dia misturou aí que a gente até confunde, né? Que é homem, que é mulher, que é masculino e feminino. Masculino, feminino somente em gramática, não? O homem não é masculino, é macho. A mulher não é feminina, é fêmea. Agora em gramática temos artigo definido masculino, artigo definido feminino a. Então, é assim que acontece, não? Enfim, não perde a salvação por crer que a igreja, assim, eu falando da igreja, não é? Quando alguém afirma a igreja será arrebatada, a igreja passará o milênio na terra, então isso sugere uma pergunta. Cada pergunta requer uma resposta. Qual é a pergunta? Qual é a igreja? Porque se você diz a igreja, você está especificando uma, desprezando todas as demais.
Essa linguagem é errada. Mas alguém não perde a salvação por crer assim, de modo até tão simplório, digo até panaca e infantil, não perde a salvação, por isso não. Deus não é cri-cri exigir assim, perfeição na gramática. Eu mais ou menos, mas Deus não. Enfim, assim, uma diferença gravíssima. Na Igreja Assembleia de Deus, e tal ensinamento a seguir, bem resumidamente, vem do paganismo grego, persa, babilônico, egípcio. Entrou na igreja cristã graças a malditos filósofos gregos, inconversos, mas que aderiram ao cristianismo. Tornaram-se anciãos, líderes, pais da igreja, da patrística, etc. Então, a Assembleia de Deus acredita que almas imortais de pessoas perdidas já estão sendo queimadas no que chamam também, erroneamente, fogo do inferno eterno. Isso vem no nosso tempo moderno, que já faz muito tempo também, da Igreja Católica Apostólica Romana, é uma parte do vinho da Babilônia, do vinho babilônico. Eu tenho desafiado em rádio, programa Luz para o Mundo, há quase 38 anos no ar, que alguém abra a Bíblia, lê a Bíblia e encontre o adjetivo imortal, vindo da palavra grega aftarto, que é mais para incorruptível do que imortal, mas tudo bem, ou do grego atânato, atânato, que é imortalidade, já que em grego bíblico, qualquer grego, claro, morte é tânato, sensação completa da vida. Eu tenho até oferecido R$1.000 por cada versículo, onde a pessoa encontra o adjetivo imortal, chamando o homem de imortal, ou a alma do homem de imortal, ou o espírito do homem de imortal, ou até mesmo o corpo do homem de imortal. Não encontra? Por exemplo, na Bíblia NVI, muito boa, tem uma, está ali, nova versão internacional, ali temos imortal em Romanos 1:23 e 1 Timóteo 1:17, mas chama Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador, de imortal, e não homem algum. Aí o desafio, para ensinamento, não para envergonhar alguém. Nossa igreja quer corretamente na mortalidade do Adão e da Eva, que morreram porque foram criados mortais, candidatos à imortalidade. Quem não manja bem de Gênesis, a criação, etc e tal, prega bobagem, rádio, televisão, templos, igrejas, escola dominical e tal, o quê? Deus criou Adão e Eva imortais, mas que por ingerir o fruto proibido, passaram a ser mortais, perderam a imortalidade. Mentira! Mentira! Errado! Deus criou Adão e Eva mortais, e morreram. Até Deus havia avisado, se comerem do fruto proibido, certamente vocês morrerão, e morreram. Adão morreu, faleceu, entrou em óbito, aos 930 anos de idade, viveu muito, não? Eva não sabemos, talvez antes, nem importa. Adão está desfeito do pó da terra há mais de 5.000 anos, mas morreu salvo. A Bíblia deixa isso claríssimo. Adão e Eva morreram salvos, como Abel e tal. No dia da segunda vinda do Cristo, então ele, Senhor Jesus Cristo, o qual disse com propriedade, eu sou a ressurreição e a vida, ele ressuscitará Adão, Eva, Abel, e quantos, provavelmente bilhões de pessoas que viveram, foram alcançadas pela graça para celestial, porque ouviram a voz do Espírito Santo e foram salvos, sendo ressuscitados, como diz a Bíblia, na primeira ressurreição, ocorreram no dia da volta do Cristo, etc. Um ponto, então, muito crucial, é a crença, não só da Assembleia de Deus, dessa origem, tem a ver com isto, a origem da Assembleia de Deus e de todas as igrejas pentecostais, incluindo a igreja adventista da promessa, que nada tem a ver com a nossa igreja, outra igreja, é uma facção, é uma seita, lá da cidade de Paulista, Pernambuco, João Augusto Silveira, que crê erroneamente no chamado dom de línguas, como evidência, o batismo no Espírito Santo. Errado! Mesmo que fossem línguas, da palavra grega, 1 Coríntios 14, laleoglossais, línguas autênticas, idiomas, com sintaxe, com artigo definido, artigo indefinido, conjugação verbal, no pretérito, no presente, futuro, coisas assim, advérbios e tal, não? Mesmo que fossem línguas, como língua inglesa, língua japonesa, sânscrito, antigo já morto, egípcio, cóptico, latim, praticamente língua morta para o mundo, não para a igreja católica, contra chefinho, Vaticano, padres e tal. Mesmo que fossem línguas verdadeiras, autênticas, falar uma língua desconhecida, uma língua de alguma nação, por ação miraculosa do Espírito Santo, como um dom direto do Espírito Santo, então falar uma língua sim, não é evidência, não é, do batismo no Espírito Santo.
No Pentecoste não é aula sobre isso, em breve uma aula profunda sobre isso, programa específico. Então aqueles quase 120, redundando, 120 estavam orando há 10 dias. Desceu o Espírito Santo sobre eles, membro da Trindade, Deus Todo-Poderoso, quer dizer, é Deus também, onisciente, onipresente, onipotente, e diz a Bíblia, passaram a falar noutras línguas, heteroglossais, noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem os ouviu ficou atônito, maravilhado, ouvindo-os falar do amor do nosso Deus por eles, que eram judeus, estavam para uma das festas anuais da Páscoa em Jerusalém, milhares, eram umas 15 línguas ali, de países diferentes, dialetos e tal. Na hora de Urebarabará, Samai da Camai, isso aqui não é mesmo evidência do batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo, com toda certeza, é superfluente na sua linguística ao falar. Claro que ele fala, tanto é que a Bíblia recomenda, Hebreus 3,7, etc., sobre o Espírito Santo. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. A Bíblia é repleta de episódios em passagem direta ao Espírito Santo falando a alguém, em voz mesmo. O Espírito Santo inspirou toda a Bíblia, exceto o Decálogo, que essa parte Deus não inspirou alguém a escrever, o Espírito Santo não inspirou. Deus o Pai fez isso, assumiu essa tarefa de escrever no Monte Sinai perante Moisés, nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos, tamanha importância do Decálogo, dessa parte moral, o âmago da lei do nosso Pai Celestial. E na nossa igreja não cremos em algaravia. Nenhum adventista no sétimo dia, no culto, abre a boca, ou fica em pé, ou sentado, começa a bradar, Uribarabalá, Samai da Camai, cantarás pastor Tese, ele canta sobre cantos. Não, a igreja adventista promessa nos acusa de sermos a igreja morta, morna, que um adventista promessa vai assistir um pregador no culto adventista, que é muito raro, mas tem acontecido, sou testemunho disso, diz que dorme, porque que na promessa ninguém dorme, que é aquele barulhão, aleluia, glória a Deus, ele vai lá, cantarás pastor Tese, ele canta sobre cantos. Isso aí vem do João Augusto Silveira, que teve uma falsa concepção sobre o batismo no Espírito Santo, que não tem nada a ver com algaravia, mesmo com línguas autênticas, mas com algaravia, palavras sem sentido, que não tem informação alguma gramatical, etc. Não há criticalidade. Então assim, mas há um ponto em comum que é muito interessante. Vai no superlativo, um ponto interessantíssimo, qual é? É que as nossas duas seitas, a seita na qual eu sirvo ao nosso Deus desde 2 de maio de 1973, teve origem num erro. Sim, foi um erro. Um erro, inicialmente, aquele pregador convertido, um fazendeiro sincero, que gastou praticamente toda a sua fortuna pregando o que ele acreditou ser a verdade para aquele tempo, William Miller. Aqui falamos Guilherme Miller, aquele fazendeiro batista tradicional. Ele nunca se tornou adventista sétimo dia. Aquele fazendeiro batista, estudando em Apocalipse durante muitos anos, resumindo a questão, chegou à seguinte conclusão, que poderia descobrir a data para a volta do Cristo, mas uma data um tanto vaga, dentro de um ano. Aí ele marcou a seguinte data, por pressão de jornalistas, jornais da época, e pastores de outras igrejas, teólogos e tal. Ele marcou a seguinte data para a volta visível do Cristo, da Nova Jerusalém até com todos os anjos. Marcou entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Passado aquele tempo, Cristo não veio, Guilherme Miller desistiu, não marcou mais data alguma. Agora, a data acusada ou creditada, desculpe, é William Miller, ou até mesmo Ellen Goldwhite, nada tem a ver com esses dois, sim com um pastor da igreja congregacional que uniu-se, aderiu ao milerismo. O nome dele era, aqui falamos Samuel, em inglês Samuel. Tudo bem, Samuel Snow, juntamente com sua irmã Ana Snow, bons em matemática, muito cultos, cultíssimos, calendário israelita, souberam fazer a adaptação do calendário israelita para o calendário ocidental. Então eles que marcaram uma data, sim, para a volta ao Cristo, visível a toda a humanidade, para 22 de outubro de 1954, Samuel Snow, e não Guilherme Miller, muito menos Ellen Goldwhite. Só que também, mais uma vez, Cristo não voltou. Aí sim, um millerita, que não era adventista por dia, claro, não guardava o sábado, chamado Hiram Edson, com H, o pessoal fala Irã, não é Irã, Hiram Edson. Ele não teve uma visão, ele não foi profeta,
Ele apenas teve uma impressão. Em inglês, lá eles chamam de insight, aquele insight. Não tem visão, mas ele entendeu que o erro foi que a data estava correta, conforme a interpretação de Daniel 8,14, que eu explicarei outro dia, não hoje. Mas não para a volta do Cristo, sim para a passagem. Isso é bíblico, histórico, profético. E aconteceu, tenho provas. A passagem do Cristo no santuário de Nova Jerusalém, do lugar santo para o segundo compartimento do santuário celestial, conforme o terrestre, que acabou há muito tempo, para o lugar santíssimo, o Kodash HaKodashim, Santo Santo, lugar santíssimo. Iniciando-se então o chamado juízo investigativo. Tenho provas que isso acontece. Vem acontecendo de 22 de outubro de 1954. Mas foi um erro, marcado data para a volta ao Cristo. E pela decepção, um grupo de apenas 60 milharitas, mais de 30 mil debandaram. Detalhe, na outra ocasião, não. Permaneceu um grupo pequeno, meio dos gatos pingados, 60 milharitas, continuaram pesquisando. Eram das igrejas, metodista, batista respondia, congregacional, confessional, metodista, a moça que tornou-se Ellen Gold White, ela de família, quando era solteira, Ellen Gold Herman, então, metodista, etc. e tal. Aquele grupo chorou muito, se angustiou muito, mas entendeu que poderiam descobrir porque Miller errou, Samuels não errou, quanto à data, quanto à volta do Cristo, claro. Aí descobriram que de fato o Senhor Jesus Cristo não poderia ter vindo. Seria impossível que ele viesse naquele tempo, porque restava uma mensagem última a ser transmitida a toda a humanidade, a toda a nação, tribo, língua e povo, com grande voz, no poder do Espírito Santo. Isso que está em Apocalipse 14, está em Apocalipse 14, 6 em diante, o tríplice evangelho eterno, evangelho completo, que preparará um povo para a vinda do Cristo. Só que o evangelho, mesmo incompleto, já nos prepara para a morte, porque antes que o Cristo volta, o povo vem morrendo, o cemitério tem uma fome insaciável. Abel morreu há muito tempo, ele não morreu com aqui, que foi assassinado pelo irmão Caim. Adão e Eva morreram há muito tempo, mais de 5 mil anos, e assim o povo vai morrendo. Então o preparo tem que ser o mais urgente, é para a morte, não para a volta do Cristo. Porque se a pessoa está preparada para a morte, é salva, perdoada, justificada, no caminho de santificação, estreito para a vida eterna, está salvo, está sendo salva. Se ela morre sim, então morre salvo. Quando o Cristo vier, será ressuscitado, como o Cristo ressuscitará Adão e Eva, Abel, Lázaro, lá em Betânia, também são os irmãos que morreram há muito tempo, Maria e Marta, etc. Agora que eu tenho, sim, lógico que aqui, eu tenho aqui, não dará tempo que eu apresente tudo isso, mas tudo bem. Eu tenho muito mais, uma pilha assim. Eu peguei aqui algumas matérias da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Lições bíblicas. Este livro aqui, que era de um senhor que era da Assembleia de Deus no Brasil. Ele foi para os Estados Unidos, ele abriu uma igreja dele, outra igreja, missa própria, mas deixou esse livro. Tudo errado aqui. CPAD, Casa Publicadora Assembleia de Deus, Abraão de Almeida. O sábado a lei é graça. Aquele dia estamos na graça, não há mais lei. A lei já era. Velho Testamento de Adão até o Cristo, a cruz, acabou. Somente a graça. Mentira, errado. Porque onde não há lei, pessoa alguma precisa da graça. Porque onde não há lei, não há pecado. Romanos 4,15, Romanos 5,13, 1 João 3,4, etc. Não havendo mais lei, 10 mandamentos, não há mais pecado, não há mais pecadores. Então quem não é pecador não precisa da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Salvo do quê? Do pecado ou da lei? Do pecado? Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo pergunta e responde: de modo algum. Antes confirmamos a lei, antes estabelecemos a lei, 10 mandamentos, evidentemente. Este livro aqui é maldito, é praticamente satânico. A Igreja Assembleia de Deus em geral, quanto à irmandade, as pessoas comuns, não tem a mínima culpa sobre isso, porque tais pensamentos vêm da liderança, da alta liderança da Assembleia de Deus. Os chefes morais e os pastores, presidente de campos e tal, distritais, coisas assim, das convenções locais, eles têm culpa. A irmandade, raramente alguém tem esse pensamento. Qual é o pensamento do livro aqui? O nome do autor, não sei se ele vive, já morreu, mas não importa. José Pio da Paz, teólogo, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Belém, Zé Pio da Paz. O nome do livro, aqui o título. O que é o Adventismo? E aqui, parece que na página 19, já confirmarei, ele diz que a nossa igreja, essa seita, não, é uma seita acusando outra seita. Ele diz que a nossa igreja é a sinagoga do Satanás. Ah, por quê? Por quê? Ele esclarece aqui. Que coisa, assim, parece que página 19.
Eu estava bem na frente. Momento que já encontrarei. Que coisa, hein? Está por aqui. Eu não deixarei de ler o que programei ler neste livro sim, encontrei, desculpa. Assim eu falei, não é? Página 19. É que estava olhando página 11. Isso, acertei. Minha mente não está tão ruim. Parabéns para mim. Graças a Deus, não é? Então isso aqui. José Pio da Paz, para Deus em Belém. O que é o Adventismo? CPAD. Casa Publicadora Assembleia de Deus. Página 19. Introdução. O Adventismo é a minha igreja. Você fala o catolicismo, o islamismo, o budismo, então o cristianismo, o adventismo, está aqui, não é? Introdução. O adventismo é o ressurgimento do farisaísmo judaico atuante contra o cristianismo do primeiro século, com a característica descrita em Apocalipse 2:9-3:9 de sinagoga de Satanás. Deu para entender, não é? Falei em alta e bom som, em perfeita gramática, dicção aqui de locutor profissional, jornalista, muito boa, graças a Deus, você entendeu. Xingou a nossa igreja de sinagoga de Satanás. Já errou na gramática, que seria sinagoga do Satanás, e não de Satanás, mas isso é de menor importância, essa gramatical. O grave é a acusação imbecil, uma blasfêmia. Porque, sendo que a nossa igreja é a sinagoga de Satanás, do Satanás, não é? Pelo fato de guardarmos o sábado, aqui na frente esclarece que é pelo fato de guardarmos o sábado, por isso somos a sinagoga de Satanás. Então ele está xingando a quem? Satanás. A nossa igreja não, xingando a Deus, porque quem pede a guarda do sábado? Que eu saiba, até que alguém prove o contrário, eu tenho de fazê-lo. Quem pede a guarda do sábado na Bíblia, o decálogo, o quarto mandamento, não é o diabo, é Deus. E também não é língua de White, é Deus. Não sou eu, é Deus. Triste, terrível, trágico. Se não se arrepender, esse aqui, se é que está vivo, se já morreu, infelizmente, provavelmente, mas Deus sabe o coração das pessoas, morreu perdido. Cuidar para você não morrer perdido. Cuidar para você não morrer perdido, não estar perdido, no momento do fechamento por graça, o que ocorrerá um ano antes da volta a Cristo. Você crê também assim, que quem guarda o sábado pertence à sinagoga de Satanás. Está xingando a Deus e Satanás. Eu entendo que os 10 mandamentos foram falados, está escrito em Êxodo 21:2, depois escrito em tábua de pedra por Deus, e Deus não ama Satanás. Cuidado. Deus ama todo mundo. Deus continuará amando até o fechamento por graça, ou ama a pessoa até o momento de óbito. Deus não trata com defuntos. Deus ama, Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não faz acepção de igreja, crenças, religiões, pessoas, doutrinas, mas Deus cobra obediência. Deus cobra do povo dito cristão que pensa estar trilhando o caminho rumo ao céu, obediência ao decálogo, aos 10 mandamentos. Quem guarda o sábado não está obedecendo o diabo não pede a guarda do sábado, ao contrário, ele é contra, utiliza pessoas desonestas assim, pessoas iradas, raivosas, e várias por ódio assim, como esse aqui, utiliza. O diabo tem os seus laranjas, nas igrejas, na literatura, na internet, especialmente na internet de um bom tempo para cá, não? Podcasts, então YouTube, rádio e tal, pregadores, professor de teologia, ditos evangélicos, até pentecostais, alegando que tem um dom de línguas, que tem o batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo, uma honra, não tem. Que quem recebe o Espírito Santo recebe o amor não do homem que é falho, como o meu falho, fraco, incompleto, é amor do nosso Deus. Onde está isso na Bíblia, Deus Carvalho? Romanos 5, versículo 5, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, ou seja, nossa mente, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor de Deus é este, 1 João 5,3, que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. Missão completa. Fiz a minha parte, agora é com Deus, Espírito Santo e os anjos, com você, com a sua sinceridade, seu cristianismo, sua honestidade ou não. Se vira aí, pela graça do nosso Deus. Eu estou no meu perfil no Facebook de Emilson Carvalho. Daqui eu creio que uma meia hora do máximo, 30 minutos, este vídeo será postado no meu canal no YouTube, Apocalipse 666, 3666. Calma, Deus Carvalho, enrolei aqui a língua. Meu canal no YouTube, Apocalipse 666 de Emilson Carvalho. Meu nome grafado assim, M de mão, final N de navio, de Emilson. Se inscreva no meu canal no YouTube, é único. Não somente uma palestra como essa, eu posto no YouTube, que também os programas faço em rádio, no FM aqui em Goiás e no outro em São Paulo, Unidade FM 96.5 lá em São Paulo, faço daqui para lá, vai pela internet, 96.5 Unidade FM. Deus e amigos,
Deus e amigos me colocaram no rádio há quase 38 anos. Programa Luz para o Mundo, aula de Bíblia assim, direta. Bom, então, se inscreva, daqui a pouco, deixe procurar no YouTube. Não compartilhe este vídeo pelo Facebook, logo estará disponível. Espero que ele esteja lá no YouTube. Daí eu trago para meu perfil no Facebook. Você vê que tem ali o slogan do YouTube, aí você poderá compartilhar, que nunca estará disponível. Recomendo esse canal. Do mais, felicidade, amigo. Deus ama muito essa mulher de Deus. Eu também. Meu amor é fraco, mas o amor de Deus é todo poderoso, é forte, fortíssimo. Deus é tudo, não? Criador e redentor. Se apegue mais à Bíblia, crendo nessa mulher de Deus. Você também, em qualquer outra igreja, católica e tal. Em nome de Jesus Cristo, para a sua salvação. Amém? Felicidade. Maranata, Jesus Cristo voltará. Possa demorar bastante, mas ele voltará. Amém? Aleluia.